É, amigo torcedor vascaíno, uma excelente notícia, tá? O Vasco da Gama está muito perto de ganhar um grande reforço para o setor de meio campo. Mais imagens do volante Jair treinando forte dentro do CT Moacir Barbosa. Eu vou trazer, é claro, isso para você aqui neste vídeo. Além disso, também trazer tudo o que aconteceu nesta quinta-feira. O elenco do Vasco que já está em Belém do Pará, tá? Treina amanhã na capital, e sábado tem esse jogo importantíssimo contra o Remo dentro do Mangueirão. Trazer aqui lista de relacionados do Vasco da Gama, tem também Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, defendendo o Renato Portaluppi. Além disso também, venda muito próxima de acontecer, tá? Detalhes separam a venda de São Januário, ou melhor, do potencial construtivo. Eu vou trazer isso aqui para você e muito mais neste seu Fala Gigante, apenas o segundo vídeo desta sua quinta-feira, que chega bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações do nosso Cruz Maltino. Mas, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal do Gigante Vasco, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, sempre com muita informação e novidade sobre o nosso Vasco da Gama. Então, se você está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu sei que tem muita gente aí do outro lado que está diariamente no canal do Gigante Vasco acompanhando as informações do nosso Vascão, mas ainda não se inscreveu. Então, se inscreva no nosso canal. Eu, Lucas, conto muito com você, conto muito com a sua ajuda para fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior. E eu sempre falo, você não tem noção de quanto a sua inscrição é importante aqui para o nosso crescimento. Então, é rápido, é fácil, se inscreva no canal do Gigante Vasco. Show? Vamos embora então, né, amigo vascaíno? Fala logo sobre o nosso Vascão. Eu quero começar aqui primeiramente com essas imagens que estão aparecendo para você, né? Imagens do elenco do Vasco da Gama já em Belém, tá? No Pará. O elenco Cruz Maltino desembarcou aí na cidade paraense por volta das 3 horas da tarde, um desembarque onde, é claro, todo o grupo do Vasco da Gama foi muito bem recebido, né? Belém é Vasco, é muito legal ver aí os torcedores vascaínos que moram no Pará e na região ali do norte, né, do Brasil, terem a possibilidade de ver o Vasco da Gama em campo, né, em loco, e não apenas no sábado contra a equipe do Remo dentro do Mangueirão, mas também já em breve contra o Paysandu pela Copa do Brasil. Então o torcedor de Belém terá uma grande oportunidade de ver o Vasco da Gama, uma oportunidade que inclusive há muito tempo, né, os torcedores da região não tinham. Porque Remo há muito tempo não enfrenta o Vasco da Gama, o Paysandu há muito tempo também não enfrenta o nosso Vascão. Então, muito legal aí que os torcedores da região aproveitem, cara, desfrutem desse momento que é único, né? E o Vasco está fazendo questão de estar perto. O elenco Cruz Maltino treinou na parte da manhã desta quinta-feira, perdão. Um treino, é claro, já com a presença de todos os jogadores que viajaram na última segunda-feira para a Argentina. Todos os atletas treinaram normalmente nessa quinta-feira, né? Foi um dia de reapresentação do CT Moacir Barbosa, de fato cheio de jogadores. Renato Portaluppi agora testa opções, né, para ver qual será o time titular que entrará em campo nesse próximo sábado contra a equipe do Remo em Belém. A expectativa, é claro, né, amigo, é que o time titular venha a ser os jogadores que permaneceram no Rio, até porque, ao meu ver, não terá lógica alguma se chega no sábado e o time titular do Vasco tem o Nuno Moreira ou tem o Marinho Nestroça, e aí eu não vou conseguir concordar com o Renato Gaúcho ter levado esses jogadores para a Argentina e mesmo assim ter os colocado no time titular contra o Remo. Então, a expectativa, né, e a lógica, inclusive, é que o time titular tenha no setor ofensivo Rojas, Andrés Gomes e David. No meio campo, Tietê, Calma Barros e Thiago Mendes. Esse deve ser o time para a partida contra o Remo neste próximo sábado. Mas, nitidamente, né, o Vasco ainda não tem certo esse trio ofensivo. Renato Gaúcho ainda não tem definido esse trio ofensivo, até porque nós ainda também, como torcedores do Vasco,
não temos convicção sobre esse trio ofensivo. O Nuno não rende, o Rojas entra muito bem no segundo tempo, mas como titular não tem um bom desempenho, não tem pelo menos o mesmo desempenho que tem quando entra na segunda etapa. O Marinho Inestrosa está longe de ser o jogador que o vascaíno esperou que fosse após a sua contratação. Então são grandes incógnitas e o Renato Portaluppi também tem com toda certeza essa grande dúvida. Amanhã o Vasco treina, né, em Belém e será definido aí os 11 iniciais, um treino importante, né, para fechar a preparação para esta partida. Inclusive com relação aos relacionados, né, Adson, Andrés Gomes, Cauã Barros, Brenner de volta à lista de relacionados, Carlos Cuesta, o lateral esquerdo cuiabano, David, Daniel Fusato, Hugo Moura, JP, Leonardo Jardim, Lucas Freitas, Lucas Piton, Marino Inestrosa, Matheus França, Nuno Moreira, goleiro Pablo, Paulo Henrique, Robert Renan, Johan Rojas, Saldívia Spinelli, Tietê, Thiago Mendes, o zagueiro jovem da base Wallace Falcão e também João Vitor Mutano. Então, um Vasco aí tendo 2 jogadores crias da base que estão aos pouquinhos tendo mais oportunidade, né? O JP é um cria também, mas já estamos acostumados a ver esse jogador, mas o Wallace Falcão e João Vitor são esses 2 nomes que estão passando a ser nomes de confiança do Renato Portaluppi. Então, muito legal a presença desses 2 atletas viajando com o grupo para Belém do Pará. Quem, infelizmente, porém, não viaja, está aqui no Rio de Janeiro, mas a cada imagem dele eu fico mais feliz, é o Jair. Tá aparecendo aí na imagem a vocês o Jair treinando no CT Moacir Barbosa. Esse treino que está acontecendo no Jair é ao lado do preparador físico Marcelo Dang, preparador físico do Vasco da Gama, um grande preparador físico, inclusive um grande profissional, que é muito elogiado por todos os jogadores do Vasco, tá? Dang é um profissional de fato muito diferente, que inclusive quando não tem treino no CT Moacir Barbosa, os jogadores estão de folga, ele realiza, né, treinos individuais com os atletas, como por exemplo já foi com o Tietê, ele foi a uma academia treinar com o Tietê, inclusive ao lado do Felipe Coutinho, foi o Marcelo Dang que deu esse treino individual. Quando os jogadores viajam, por exemplo, o Marcelo fica no Rio de Janeiro treinando com o Jair ou com qualquer outro jogador que precisa de uma recuperação física, como já foi com o próprio Thiago Mendes. A evolução física do volante Thiago Mendes passou muito pelo que esse rapaz, pelo que o Marcelo fez também com o volante. É um grande preparador físico, um profissional que sempre, quando eu pergunto para algum atleta do Vasco da Gama, ele elogia muito o Marcelo. Profissional que vem, inclusive, com a gestão do presidente Pedrinho, tá? A gente olha com olhares muitas vezes negativos com algumas atitudes que a gestão, sim, toma e é normal, vai errar, vai acertar, mas a chegada desse profissional chamado Marcelo Dang é um grande acerto, né? O Jair que sofreu essa lesão ligamentar no ano passado, uma lesão que foi confirmada no dia 2 de setembro do ano passado, ou seja, estamos aí no dia 9 de abril, então outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. São 7 meses já que o Jair está se recuperando dessa lesão. Normalmente o tempo, né, total de recuperação é de 8 meses. Então há uma possibilidade, amigo, até a parada da data FIFA, né, a parada para a Copa do Mundo dos Clubes, o Jair já está à disposição do técnico Renato Gaúcho, que seria uma grande informação, uma grande notícia, porque é um jogadoraço, amigo torcedor. Me anima demais. Te anima também? Deixa aí, é claro, a sua opinião nos comentários. Grande reforço, tá? Jair no meio-campo ali. Eu gosto do Tietê, mas o Jair no meio-campo, ao lado de Thiago Mendes e do Cauã Barros, vai dar uma qualidade diferente para esse setor de meio-campo do nosso Vascão. Mas vamos seguir, cara, porque ainda tem muita informação, tem muita novidade e vamos, inclusive, falar agora sobre Abel Ferreira, cara. O Renato não viajou, né, com o grupo para o jogo da última terça contra o Barracas Central lá na Argentina. Isso causou muita polêmica mesmo. Muita gente da imprensa se manifestando, se posicionando, indo contra. E o Abel Ferreira deu uma entrevista ontem, após a partida do Palmeiras na Libertadores, o empate, inclusive, do Palmeiras, e ele falou sobre a questão da recuperação dos atletas, que se preocupa muito com o fato dos jogadores não terem um tempo de descanso, de fato não tem. Imagina se o Vasco leva o time titular para terça-feira contra o Barracas Central, no sábado tem esse jogo, o Vasco ia para o Sul,
enfrentar o Barracas na Argentina e depois é lá para a ponta do Brasil, no norte, enfrentar o Remo. Não tem condições, tá? Amigo torcedor, essa é a grande realidade. E o Abel foi na entrevista defender praticamente o Renato Portaluppi, tá? E é claro, eu trago aqui as palavras de Abel Ferreira para você sair em defesa do técnico do Vasco da Gama. Se liga só. Como te disse, já tinha dito, acho que entrou muito bem no jogo. É um jogador que faz movimentos contrários ao Maurício. O Maurício é um jogador que gosta de mais vir ligar o jogo e muitas vezes deixamos essa situação do apoio e profundidade para o Lopes, mas em função daquilo que também tem sido o desgaste do Maurício, seleção, jogos atrás de jogos, acho que o Ramon entrou muito bem, fez gol, criou também para os colegas. Pena foi, como te disse, acho que faltou o detalhe de nós não conseguirmos fazer gol. O próprio Arias, vocês também conhecem, teve também a oportunidade dele para poder fazer golos, mas infelizmente nós hoje não conseguimos fazer nas oportunidades que criamos. Vou recuperar primeiro os meus jogadores e teremos tempo para falar isso antes do jogo, ou seguir ao jogo. Agora, a minha preocupação agora é descansar os meus jogadores, é recuperá-los. E às vezes nós questionamos algumas opções de alguns treinadores, mas se calhar lá no fundo quem tem razão é o Renato Gaúcho. Amigo torcedor vascaíno, então, como vocês viram aí, Abel Ferreira, né, saindo em defesa do técnico do Vasco da Gama. Ambos que têm uma relação, inclusive, muito legal. Que bom, né? Que bom que o Abel Ferreira, pelo menos, fez algo importante. Bom, falando inclusive em Vasco e Remo, só para fechar esse assunto, tivemos aí acontecendo hoje no STJD um julgamento de alguns atos que aconteceram naquela partida contra o Cruzeiro no Mineirão, né? Por exemplo, a discussão do presidente Pedrinho com o árbitro Lucas Torezin. O STJD absolveu, tá, o presidente do Vasco por essa confusão que aconteceu no jogo contra a equipe do Cruzeiro. Além de ter absolvido o presidente Pedrinho, o STJD suspendeu o Barros por uma partida, daquela expulsão que acabou acontecendo no jogo, um pisão, né, do Barros no Matheus Pereira, se eu não me engano. Entretanto, pelo fato do Barros já ter cumprido esse jogo de suspensão, ele está livre e pode enfrentar o Remo neste próximo sábado. Entretanto, Felipe e Cláudio Rocha, dois profissionais, né, que trabalham na gestão do Vasco da Gama, foram advertidos pelo Superior Tribunal de Justiça Desportivo, tá? Entretanto, essa advertência não foi pelo jogo entre Vasco e Cruzeiro, mas sim o jogo entre Vasco da Gama e Santos, tá? Foi realizado em 26 de fevereiro lá na Vila Belmiro. O artigo pune atitudes contrárias à disciplina ou à ética desportiva, como simulação, provocação e desrespeito à arbitragem, tá? Então, eles receberam aí essas advertências por atitude durante essa partida. Então, informações importantes aí, é claro, para trazer a vocês. E para fechar, falei lá no início do vídeo sobre venda, lembra? Vai estar muito próximo de vender, sim. Potencial Construtivo de São Januário. O Vasco da Gama segue aguardando um comprador para o valor total do Potencial Construtivo. A Sod Capital, que era uma empresa que estava muito próxima, inclusive, de comprar o Potencial Construtivo de São Januário, no valor próximo a 600 milhões de reais, acabou dando para trás. E nesse momento, informações dos amigos do podcast Cruz Maltino, existem 3 interessados no terreno do Marapendi. Quem avançar na compra deve muito provavelmente absorver também todo o potencial construtivo do clube para o empreendimento local. O potencial construtivo do Vasco da Gama está alocado no Marapendi, tá? Uma área aqui do Rio de Janeiro. Então, quem comprar o potencial construtivo de São Januário tem essa vaga na região da Zona Oeste do Rio para construir qualquer tipo de imóvel da opção, né, que o comprador quiser subir ali um apartamento, um shopping, que seja, amigo, vai do comprador. Entretanto, vai estar muito próximo a realmente vender esse potencial construtivo e a venda desse potencial construtivo será fundamental para a reforma do nosso caldeirão. Então, informações importantes aí, já deveremos ter um martelo sendo batido com relação à venda do potencial construtivo de São Januário. Boa notícia? Deixa aí, é claro, a sua opinião nos comentários. Agora eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, segundo vídeo apenas dessa sua quinta-feira. E já eu tô de volta com aquele nosso Boa Noite Gigante para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vasco. Então, vamos que vamos! Curta, compartilhe, se inscreva e, como eu sempre falo aqui no canal,
do gigante Vasco. Saudações Vascaína. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.